do Céu Podcast. Olá, amigos do Blue Sky! Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Hoje vamos falar sobre a repercussão do Blue Sky do caso que foi contado no podcast Rádio Novelo Apresenta, no episódio CPF na Nota. Falamos também sobre a posse do Trump, sobre a planilha com supostas avaliações de influencers e, claro, também vamos falar das indicações ao Oscar do filme Ainda Estou Aqui, com a nossa Fernandinha Torres, e também da tempestade que alagou São Paulo na última sexta-feira. E lembrando que todas as arrobas e links que a gente mencionar estão na descrição do episódio, para você seguir e ficar por dentro também. Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, o podcast que comenta o que foi assunto na última semana. Eu sou a Gótica Gateira e estou aqui com a minha amiga Jaded. Oi, Jaded! Olá, pessoal! Semana agitadíssima. Sim, foi uma semana bem típica de janeiro. Parece que não acaba nunca. Mas como é que pode isso? Então vamos lá, vamos começar que tem bastante coisa hoje. O que não falta é assunto. Começamos pelo assunto que desde sábado, um pouquinho antes de terminarmos de gravar o nosso último episódio, fez o Blue Sky entrar em combustão espontânea. Apareceram Sherlock Holmes de todos os lugares, várias especulações e até uma lista de nomes. Tudo por causa do episódio CPF na Nota do podcast Rádio Novelo Apresenta. Olha só, olha lá. O episódio revelou a existência de um grupo de e-mail chamado Fotos Pós-Chernobyl, formado por 15 homens bem conhecidos no meio editorial, jornalístico e publicitário, ¡Que sorpresa! no qual conversavam sobre vários assuntos, inclusive as mulheres com quem se relacionavam, em relatos cheios de misoginia. Vixe. E no que era um espaço só de homens, o casamento da escritora Vanessa Bárbara virou assunto, com riqueza de detalhes. Ela descobriu tudo, não sem antes passar por muitas situações de violência moral e usou a péssima experiência, que incluiu traição, gaslighting e humilhação, para escrever um romance autoficcional premiado. No podcast em que contou essa história, Vanessa utilizou os pseudônimos de seu romance. Porém, não demorou para os nomes reais virem à tona, assim como alguns pedidos de desculpa bastante questionáveis e um textão indignado da atual mulher do ex. Oh, não! Mas sem mais enrolação, vamos trazer alguns posts da Skyline que resumem bem a repercussão. Sim. Em 19 de janeiro, a Machelita, @Momum, atentou para o mais importante nessa história. A questão do adultério é o menor dos problemas na história do CPF na Nota da Rádio Novelo. É traição de confiança, em quem você julgava ser um marido, em amigos. É uma traição muito maior do que no âmbito do matrimônio. É o controle masculino sobre o meio social da mulher que é objetificada. Em 20 de janeiro, a Lia Belo, @Belolia, apontou para uma recorrência que só expõe o quanto ainda precisamos avançar em casos assim. O mais triste da fofoca de Chernobyl é ter gente cobrando esposas e namoradas a se pronunciarem, ao invés de cobrar os homens que estão com seus perfis fechados e mulheres se expondo e brigando entre si. O patriarcado venceu demais. Nesse mesmo dia, a Flávia Ischochet, @FláviaIschochet, fez uma observação cirúrgica. É como minha amiga Ana Raíssa disse: a pior coisa que a gente pode fazer é achar que um macho vai tratar a gente melhor do que tratou outra. Já em 22 de janeiro, o Botato, @Lapapaspop, postou:
Fui ouvir um podcast chamado CPF na Nota, achando que ia falar sobre a máfia do uso do CPF, e acabei ouvindo sobre uma mulher que esteve em um relacionamento abusivo com um cara mais feio do que espancar a própria mãe na Sexta-feira da Paixão com um pernil de porco congelado. Sim, o assunto rendeu a semana inteira. Quem quiser saber mais, ouça o episódio CPF na Nota, procure na pesquisa do Blue Sky a respeito, porque o assunto não é leve, contém gatilhos para muitas pessoas e, na moral, não vamos contribuir com mais exposição de mulheres. Seja a vítima de tudo, seja da que ainda não sabe o quanto também é vítima. Porém, vamos alertar: o patriarcado possui mecanismos muito bem elaborados para deslegitimar mulheres. Em crimes contra mulheres, primeiro se expõe a vítima. Todos os holofotes, uma hora ou outra, estarão nela. Uma forma bem eficiente de silenciar e fazer recuar. Cabe a cada um de nós entender essa dinâmica e escolher nosso lugar nela. E também vamos fazer um pedido. Homens, melhorem. Morram. Não tem graça, cara. A vida da mulher hétero é complicada, né, gente? Não precisa nem ser hétero, né? É só, tipo, da mulher que gosta de homem. Essa é a verdade. Porque, Do homem que gosta de homem também, imagino que não muda muito a dinâmica, não. também acho que não, mas E essa coisa, assim, de um grupo de homens produzindo misoginia. Cara, deve ter quantos no mundo? isso ainda existe. A questão é que hoje, em vez de ser lista de e-mail, é grupo de WhatsApp. Sim, eles trocam pornografia, trocam comentários objetificando. Eu vi que teve gente cobrando das mulheres, a atual do cara se posicionou de uma forma. Eu vou dizer que aquilo ali foi passional. Foi falar da aparência da ex, as duas são cara de uma, focinho da outra, meu Deus do céu. O cara tem um tipo. Ela devia estar infernizando ele e não a ex. Mas e o cara tinha já feito um pedido de desculpa, meio mequetrefe, mas tinha. E ela com aquele Tinha sumido. ela com aquele texto, ela meio que ficou soando o eco dele, né, o que ele gostaria de ter dito no pedido de desculpa e não disse. Como mulher, eu me senti muito triste de ver a situação como estava. E é aquilo, tipo, eu vi uns comentários, né, pela Skyline: "Ah, mas ela isso aconteceu há 15 anos, ela vai falar disso de novo? E por que não? Ela é a vítima". Enquanto pessoa que já esteve em relacionamentos abusivos, uma coisa que eu percebi, e eu acho que todo mundo vai concordar comigo nisso, muitas vezes a gente começa a pensar: "Mas será que foi tudo isso mesmo? Será que eu não estou exagerando?". Então talvez até ela falar sobre isso é uma forma dela pegar e convencer a ela mesma de que: "Não, você não está exagerando. Foi tudo isso sim". É uma cicatriz mesmo, fica para sempre. E eu vi muita gente criticando que ela invadiu a privacidade do macho maravilhoso, né. Ela leu os e-mails dele, leu as coisas no celular dele, sem o consentimento dele. Mas, cara, vou falar na real, assim, não é passando o pano não, porque é tipificado realmente, né, violação de correspondência é crime. Quero ver o cara ter tupete para ir lá e processar, mas tudo bem. Porque, assim, a mulher para chegar a esse ponto, e ela fala sobre isso no episódio do podcast, é porque, assim, você já tá com, não é uma pulga atrás da orelha, você tá com todas as pulgas atrás da orelha. O cara já deu todos os sinais. E ele não tá falando a verdade, ele tá mentindo na sua cara, e você quer parar de ser otária. E como que você vai parar de ser otária? Indo atrás da verdade, seja como for. Exato. Então, assim, não tenta justificar que: "Ai, mas ela invadiu a privacidade". Invadiu a privacidade do cara para conhecer a verdade. E ela justifica isso dentro do podcast. E eu quero ver, o cara vai reclamar disso? O cara nem reclamou disso, o cara foi lá e falou: "É, fiz mesmo". Olha, eu espero que a Vanessa Bárbara venda muitos livros e sambe na cara desse negócio. Vai ser, suficiente? Não sei, provavelmente não, porque esse tipo de coisa marca a gente mesmo. E só mulher entende. Mais que isso, só mulher que passa por isso, e são muitas,
que vai entender a dimensão do que é você ter que remoer isso. Aí vamos mudar de assunto. Esse assunto pesou. Vamos sair de uma coisa triste, vamos entrar em outra coisa triste, né, gente? Porque o Cheetos de peruca chegou à presidência dos estragos fudidos de novo. Shut up, silly woman. Né? E essas horas a gente tem que agradecer que no Brasil, pelo menos, o genocida está inelegível. Mas, por outro lado, quem tem cacife para suceder o Lula na esquerda hoje? Triste, né? Dá medo do que tá por vir aí em 2026. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, que é a posse do Trump. Oh, no. Teve a posse do Trump, a Skyline comentou muito. Principalmente porque não faltou comédia, não faltou absurdo, né? Tipo, Oh, yes. comédia por conta do genocídio inelegível ter sido impedido de viajar para assistir a posse, e jornalistas que registraram o momento em que Michelle embarca com seu maquiador novinho, enquanto o genocida literalmente chora no aeroporto depois de se despedir dela. Também foi comédia que, na verdade, a Michelle não estava na cerimônia da posse e viu pela TV, como qualquer pessoa desaplaudida. Legal. Quem estava na posse eram os donos e CEOs das maiores empresas do mundo, como Jeff Bezos, dono da Amazon, Kiko do Foguete, dono do X, entre outras empresas gigantes, o Zuck, dono da Meta, grupo que abrange Facebook, Instagram, WhatsApp, Sundar Pichai, CEO do Google e outros oligarcas. Javier Milei, o presidente lesado da Argentina, também estava na posse como convidado, apesar de não ser costume chamar chefes de Estado para a posse presidencial por lá. E aí o Gabriel Siqueira, @GabrielDredd, fez o seguinte comentário. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, dia em que se extinguiram 90% das teorias de conspiração que explicam que o mundo é governado por uma cabala de bilionários malignos. Não é mais teoria, mas fato consumado. E depois, repostando o próprio post, acrescentou uma observação fundamental. Sabe quem realmente fez falta na posse do Trump? Um Luigi Mangione. Ai, que delícia. Ou se fez. O Orlando Calheiros, @narcofino, falou uma coisa que não podemos esquecer. Só o discurso de posse do Trump deveria ser tratado como um sintoma profundo da metástase das democracias liberais. Tal qual aconteceu nos anos 20 do século passado, elas estão sistematicamente se convertendo em regimes desavergonhadamente fascistas. O Gustavo Mano, @Mano, comentou uma coisa que deve representar o sentimento da maioria das pessoas no Blue Sky. O Enzo do Apartheid sendo aplaudido. O Enzo do Apartheid sendo aplaudido ao performar a saudação nazista na posse do Trump é o tipo de coisa que me causa zero surpresa e mesmo assim me descaralha completamente. Não, foi muito bom. É que nem na gringa eles usam apartheid Clyde para falar sobre o Kiko do Foguete. Mas enfim, teve mais comédia de brasileiros no dia da posse. A deputada pelo Amapá, Silvia Waiapi, mulher indígena que se identifica como conservadora, Oh, no. foi para os States na tentativa de participar da cerimônia, mas também ficou para fora. A Heart, @HeartVelvet, fez aquela observação sagaz. Agora um mico. Deputada do Amapá indo levar diversidade para a posse do Trump e representando tudo o que ele mais detesta, indígenas e latinos com botox. E no dia seguinte, teve esperança em forma de ameaça vindo da Itália, lugar onde deve ter mais luides por metro quadrado no mundo. O jurunense, @ojurunense, compartilhou um vídeo com imagens da agência TW e o seguinte comentário. Um dia após Elon Musk fazer uma saudação nazista na posse de Trump, apareceu um boneco do bilionário pendurado de cabeça para baixo na histórica Praça Loreto, em Milão, local onde o corpo do ditador fascista Benito Mussolini também foi pendurado na mesma posição em abril de 1945. Tasty. Que coisa linda, gente. Perfeito. Eu tô esperando que os Simpsons nunca erre, porque teve um episódio de Simpsons que Trump morre.
Ai, tomara, viu? Tomara. Ai, gente, eu sei que é horroroso desejar a morte dos outros. Ai, essa culpa cristã. Será que o Vence é pior se ele morrer? Putz, pior que acho que é, viu? Tem quanto tempo que não fazem manutenção no Força Aérea 1? Se o Bozo tivesse ganhado aqui, a gente estaria muito mais fudido com o vice do que com ele. Então, eu acho que tá mais ou menos o mesmo esquema. É, O cara é é. meio Milei das ideias. Mas assim, a gente tá aqui rindo, a gente tá aqui fazendo zoeira, mas a gente não tá muito longe. 2026 tá aí E a gente e a tá gente tá fudido. fudido, a gente tá muito fudido. Cecília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Fecha. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa Chega, boa. pesamos demais, vamos falar de coisa boa aqui. É hora de alegria, galera! A Skyline ficou monocórdica com as indicações do Oscar 2025. E por um motivo pra lá de maravilhoso. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, conseguiu a façanha de 3 indicações: melhor filme de língua estrangeira e melhor atriz. Arrasou, bonita! Puta que pariu. Para se ter uma ideia da dimensão desse feito, desde 1929, ano em que foi criado o Oscar, essa é a segunda vez apenas que uma produção brasileira é indicada a melhor filme. Além disso, não acontecia de mãe e filha serem indicadas na mesma categoria desde Judy Garland e Liza Minnelli. Captou a imensidão da situação? Uma outra curiosidade: 23 de janeiro, dia em que foram anunciadas as indicações, também é considerado uma provável data do falecimento do Rubens Paiva. E mesmo com toda essa grandeza, pois o filme segue recebendo indicações e premiações, atraindo a atenção do mundo inteiro, aqui, na nossa terra, o filme não dominou salas de cinema. Muitas cidades sequer o exibiram. Nada disso passou despercebido na Skyline, na quinta-feira, dia 23 de janeiro. O Guilherme Gurgel, @Guilherme Gurgel, sintetizou a importância dessas indicações por um outro viés em um fio precioso. Falando sério, mais do que o prêmio em si, o que importa é saber que o mundo inteiro vai assistir a um filme que não é só brasileiro, como também é um filme que expõe as atrocidades de uma ditadura financiada pelos Estados Unidos em um país onde nenhuma reparação histórica jamais se costumou. Não reparamos nem os crimes de colonização ainda, que dirá os crimes da ditadura militar. Essa indicação é um caminho para trazer a verdade à tona, fazê-la circular por todo o planeta, constranger aqueles que ainda hoje defendem as mesmas ideias dos tiranos que mataram Rubens Paiva. E isso em um país pobre, cujo orçamento para a cultura é ínfimo. Walter Salles é rico, mas nenhum governo conseguiu até hoje colocar a cultura no lugar que ela merece. Que a contribuição de Ainda Estou Aqui seja também advogar, diante de nosso senso comum tão retrógrado, que cultura vale a pena. É isso mesmo. O Casada, Pedro, @MetaMurphy, mandou a real. Os organizadores do Oscar precisam entender a responsabilidade deles agora. Se o Brasil não levar pelo menos 2 canecos nessa Copa do Mundo cinematográfica, vai ter quebra-quebra sim, rebelião popular e vampetaço online. O From Penis to Vagina, @horatiago.com, trouxe informação e fez um excelente fio. Quantas salas de cinema no Brasil estão exibindo Ainda Estou Aqui hoje? Na semana do Globo de Ouro, o número de salas que exibiu o filme aumentou para 350. Sim, no Brasil todo. Coringa 2 estreou no Brasil em 1.500 salas. E mesmo depois do fracasso de bilheterias, continuou sendo exibido em 1.500 salas. Quantas indicações ao Oscar um filme brasileiro precisa conseguir para competir em um número de salas com um fracasso de bilheteria, que sequer foi lembrado pela mesma premiação? É uma ótima pergunta. E também precisamos trazer uma informação para combater umas fake news que surgiram desde as indicações. Longas-metragens, filmes como Ainda Estou Aqui, não são contemplados pela Lei Rouanet. Pois é,
tem gente tacando hate em vez de só comemorar. E falando em comemorar, a noite da premiação será em pleno domingão de carnaval. A Evil, @rainha, lembrou muito bem. É meter o bloco Filhos de Fernanda e correr pro abraço. Já Pedrinho, @Peujunger, desafiou. Quero ver quem vai tancar essa fantasia no bloquinho. E uma imagem de Fernanda Torres no papel de Vani, nos seriados normais, mas esse acho que é do filme, se não me engano. Vestida de noiva no meio da rua, com um cartaz feito em papelão, escrito: "Vou dar para o primeiro pinto que passar". E a Santa Paciência Fernandizada, @santapaciência.arandu.fan, observou o que talvez seja efeito da leve pressão que o brasileiro sabe fazer online. A academia, tão sedenta por Ibope BR, indicou Ainda Estou Aqui não só para filme internacional, como melhor filme. Ponto. Pois último prêmio da noite. Estão deixando a gente sonhar! Essa é a alegria. Sonho ou não, estaremos ligadíssimos. O Brasil merece esse filme, conhecer a sua própria história e receber prêmios. Estamos fernandizadas também. Se estamos. Nossa, eu tô muito fernandizada. Eu assisti o filme ontem, porque a gente ia falar sobre. Eu confesso que eu estava esperando um pouco, esperando sair no Globoplay. Eu não sou uma pessoa de ir muito a cinema não, sabe. Mas assim, quero ir ao cinema para vê-lo novamente. Fiz uma resenhazinha sobre. E poxa, é um puta filme, cara. Um puta filme, Um puta filme. né, uma qualidade. Eu vi no fim de semana de estreia. Gostei pra caramba. Acho que merece. Merece até o prêmio de melhor filme, sim. Criticado tá sendo Emília Pérez, né? Vamos ser sinceras aqui, vamos falar disso também, porque Vamos ser bairristas, sim. não é nem só ser bairrista, mas tipo a GLAAD, que é uma organização que fala sobre, tipo, exposição LGBT em filmes, séries, na mídia em geral, execrou o filme. A comunidade mexicana também, né. Então, a comunidade trans, a comunidade mexicana, o filme não foi bem recebido por ninguém. A gente tá falando de um filme francês, que se passa no México, com atores americanos, que em sua maioria não sabem falar espanhol, que usou a inteligência artificial para poder corrigir o tom de voz da atriz principal. Não, e eu achei muito legal que a Gascon foi a primeira atriz trans a ser indicada como melhor atriz. Porra, ela já fez história. Só que, se a gente for falar assim de competidoras, a única que realmente tem o que precisa para bater de frente e que tem chances de levar esse caneco é a Demi Moore, tá? O discurso dela no Globo de Ouro já foi um discurso de campanha, se você reparar bem. O discurso dela de vitória foi um discurso de campanha para o Oscar, Foi, com sabe? certeza. Ela Não chamou tem o na que falar. chincha. Ah, mas tem a Fernandinha lá. Fernandinha. Não, a Fernandinha é maravilhosa, a Fernandinha tá encantando o mundo, né. É engraçado, eu vi um vídeo, né, o pessoal no Instagram, um reel, que era aquela cena dela e do Selton Mello com o Bernardo nos Normais, que ela tá dançando Eguinha Pocotó de calcinha e sutiã, e tipo, mano, você para e pensa, esses 2 estão fazendo história tipo, do mundo, sabe. Cara, e muito gostoso de ver a alegria do Selton Mello com a situação. Sim. Tenham amigos igual ao Selton. Tenho amigos como o Selton, tenho amigos como a Andréa Beltrão também, tá. Vamos Sim. falar, afinal de contas, a Andréa Beltrão, quando Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, foi no Jornal Nacional, falou: "Ah não, ela merece, mas você viu como ela estava gostosa?" Em pleno Jornal Nacional. Né, que te levanta, isso é muito importante. E a Fernanda, ela é simpática, ela é alto astral, ela é talentosíssima pra tudo, pra drama, pra comédia. Merece, o mundo merece conhecer Fernanda. Tomara que eles entendam isso. Sim, e ó, voltando aqui rapidinho agora na parte de indicação de melhor filme, né, porque assim, é a segunda produção brasileira a ser indicada como melhor filme, mas a primeira foi uma produção américo-brasileira, né, que foi O Beijo da Mulher-Aranha, que teve o Hector Babenco também, que foi indicado como melhor diretor e tudo mais, e o único prêmio que acabou levando foi o do William Hurt como melhor ator.
Gente, eu gosto um pouquinho de cinema, desculpa. Será? Mas, ó, vamos falar agora de um assunto que eu amo, que é fofoca. Fofoca edifica. Fofoca. Só maldade aí, só maldade. Ainda na quinta-feira, dia 23 de janeiro, a Skyline foi invadida por uma planilha de Excel. Quase um retorno aos anos 90. Ok, não era exatamente Excel, mas o Sheets, cuja pronúncia lembra shit, que é exatamente o que essa planilha pode causar. Supostamente, algum publicitário, esse ser tomado de ideias nem sempre brilhantes, teve a coragem ou a audácia de criar uma planilha de troca de impressões com outros colegas sobre influencers. Oh, genial a ideia. Apesar de nos deliciarmos com relatos supostamente honestos sobre gente que se acha mais estrela que Madonna, uma total heresia, precisamos alertar que o compartilhamento dessas informações pode render processinho. E lá vem o processinho a galope. É que as impressões são, digamos, honestas demais, em um nível difamatório. A Liv, Addicted Girl, @LiviaKir, lembrou muito bem. Se eu não tivesse grana para bancar advogado, eu não compartilharia a lista onde estão esculhambando um monte de gente com grana. A Skyline parece rir na cara dessas responsabilidades e não deixou quieto. O Eric Johnson 2, o inimigo agora é outro, @Mateus Alp, disse em 23 de janeiro. Rinha de influencer versus publicitário é tudo que o Brasil precisa. Como não? O Rafa, @Neponoani, refletiu. Me choca um pouco o quanto tem de influencer aleatório na lista. Realmente, daqui a pouco, todo mundo vai ser influencer, num ciclo eterno vendendo bugiganga uns pros outros. Não é. É o capitalismo. A gente tem que acabar com o capitalismo. A Skyline entrou na zoeira. Teve trem da planilha. O Bodinho Biscas Bar e Lanches, @Bodinho Loiro, iniciou o bonde. Bodinho loiro, profissional, lê o briefing e entende. Entrega resultado, mas vai comer feito um esganado. Prepara um catering extra. Cagado de fome? Já em 24 de janeiro, a Priscila, @Pripilalala, jogou a necessária pá de cal no assunto. Tem um gap geracional que eu não vou superar jamais. Influencer não é profissão. Tem que acabar essa merda. Podemos acabar? Eu dei uma olhada nessa planilha. Eu também, eu fui até o 665, aí fecharam a planilha. Fiquei muito triste. Eu até pensei assim, caramba, esse negócio, quem nos salvar daqui a um pouquinho, não vai estar mais online. Porque o Sheets do Google, o Sheets do Google, você pode tirar o link do ar, né? Sim. Ou privar, que foi o que acabou acontecendo. Mas eu li alguns lá. Assim, eu saí procurando os nomes que eu conheço, porque confesso que 90% ali nunca nem ouvi falar. Eu dei risada de ver a Xuxa numa planilha com os influencers de LOL. Eu fiquei tipo, mano, o quê? A Xuxa! Sabe? E teve uma atriz que fez Big Brother, né? Fez Chiquititas e fez Big Brother, a galera já sabe quem é. Que falaram mal dela, disseram que ela era oportunista porque ela encheu o freezer dela de sorvete. E não é que isso foi na quinta, né? Na sexta-feira ela estava fazendo uma publi paga com o freezer cheio de sorvete falando, disseram que eu sou oportunista, né? Caixinha! Obrigado! Bom, eu sei que assim, o Bodinho fez lá o perfil de influencer dele. E o seu, como é que é? O meu seria tipo, gótica gateira, lê o briefing, vai fazer 20 mil perguntas a respeito. Provavelmente vai conseguir entregar, mas você vai ter que dar um jeito de incluir os gatos na propaganda. Eu tinha postado vendendo a minha imagem, né? Mas não vou lembrar agora de cabeça o texto e nem tô com ele aqui. Mas seria, sei lá, jaded, entrega, vai precisar de bastante maquiagem. Eu acho que eu falei sobre isso, vai precisar de bastante maquiagem. Tipo, o Blue Sky, ele é maravilhoso. Como disse o Remédios, @caixadoremédios.art,
Dá para ver que o Blue Sky é uma rede 30+, porque os assuntos da semana se dão em planilhas de Excel e e-mails. Vou botar esse povo todo na planilha, essas arrobas que a gente mencionar hoje. Galera que entregou, essa semana essa galera entregou. Sim, com certeza. Gente, a gente tem um assunto meio chato para fechar, né? Mas não tem como deixar de falar disso, porque na sexta-feira, dia 24 de janeiro, caiu o maior toró em São Paulo. A gente acompanhou pela Skyline vídeos dramáticos, cenas de desespero. Eu acompanhei pela janela de casa, assim, o negócio estava feio. Estações de metrô totalmente alagadas. Na estação Jardim São Paulo, as pessoas se seguravam no corrimão enquanto a água corria numa altura acima da cintura. Se alguém se soltasse, seria capaz de ser levado pela enxurrada, tamanha a força da correnteza. O teto do Shopping Center Norte desabou por não aguentar a chuva. Os carros foram arrastados pela correnteza ali no Jardim São Paulo também. Teve a avenida interditada. Não foi um sextou bonito para Sampa, não foi um sextou feliz, não foi um sextou digno de aniversário da cidade, né? O Wolverine Reverso, @Wolverine Reverso, fez a seguinte observação. Assim, galera, existem chuvas que nem o melhor sistema de drenagem do mundo aguenta. A questão é que o nosso sistema de drenagem não aguenta nem as que deveriam e que, por causa da mudança climática, os extremos estão cada vez mais comuns. Vai ser só tomação de cu. Tipo assim, nenhum sistema aguenta uma chuva que deveria cair a cada 200 anos. Mas o nosso não aguenta chuva que caia a cada 2 e a chuva que era a cada 200 tá vindo a cada 5, 10. Tamo fudido demais. Eu não estou suportando mais. O Álvaro Posta Bosta, @Álvaro Freitas, alertou. Caralho, chegou até um alerta severo da Defesa Civil aqui no celular. A chuva realmente tá bizarra e o vento violento. Zona Oeste, São Paulo. E, aliás, informação, esse alerta que ele falou chegou para todo mundo que estava na área afetada. Não importava se o seu celular estava no silencioso, ele fez barulho. Eu tomei um susto dos infernos. Tadinha, que barra. A Carol Sueto Moreira, @Casueto Moreira, ficou preocupada com os biscates paulistas. Minha mãe ligou a TV num jornal Pinga Sangue e eu estou horrorizada com a chuva em São Paulo. Todo mundo vive bem por aí? E o Marcelo Bonder, @Marcelo Bonder, destacou a ausência das autoridades diante da situação. O JN Oficial acabou de mostrar os estragos das chuvas de hoje na capital de São Paulo. Curiosamente, nenhuma autoridade, prefeito e governador foram procurados. Na sequência, eles chamaram a previsão do tempo para comentar sobre a chuva. Parece que a cidade é autogovernada. E o vice-prefeito ainda jogou a culpa da enchente na população que joga lixo na rua, tá? Só para deixar muito claro. Que massa, hein? Maria Antonieta Feelings. Total. Foi uma noite bem complicada aqui. As ruas alagadas, um monte de gente sem energia elétrica, porque, né? Enel, né? Vamos fazer o quê? O trânsito caótico. Você levava 2h30 num trajeto de 15 minutos. Quem precisou sair de casa enfrentou um cenário, assim, bem desafiador. E essas chuvas intensas estão ficando cada vez mais comuns. E aí fica a dúvida. Quando que a cidade estará preparada para lidar com isso? Por enquanto, esperamos que todos tenham ficado bem. É o que a gente espera, que as pessoas fiquem bem, mas eu gostaria de poder esperar mais. Eu gostaria de poder esperar que as autoridades agissem, fizessem a parte delas, não jogassem a culpa na população. Não, o prefeito é o Gasparzinho, né? Você sabe disso. É aquela história, né? Tipo, a gente tá sem luz, a gente tá com a cidade debaixo d'água, mas vencemos o comunismo. Ah, não, Gasparzinho não, que é um fantasminha camarada. Gente, muito obrigada a vocês que ouviram. Não esqueçam de nos avaliar, deixar 5 estrelas na sua plataforma de podcast favorita, seguir as arrobas mencionadas, usar a nossa hashtag Trem do Céu, porque o Blue Sky, ele indexa os posts, fica mais fácil pra gente achar também, tá? Uma boa semana, um beijo, pessoal. Beijo, beijo, galera. Até a próxima.
Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para apoiar. Para falar com a gente, segue nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Grande abraço!